Olá, eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e dando continuidade às nossas aulas EAD, nós vamos falar um pouquinho sobre ginástica rítmica hoje, né? Vamos dar essa aula para o 6º ano e vamos dar continuidade a esse tema que a gente está abordando em algumas aulas. Vamos lá. A história da ginástica rítmica, né? Mesclando os movimentos da ginástica tradicional com a dança, surgiu a ginástica rítmica, que começou a ser conhecida no final da Primeira Guerra Mundial, durante a década de 20, por escolas de ginástica, mesmo sem regras definidas. Os primeiros passos de destaque da ginástica rítmica foram dados pelo coreógrafo Émile Jacques Dalcroze, idealizado a técnica rítmica, que foi aperfeiçoado pelo seu aluno Rudolf Bode e desenvolvida pela bailarina Isadora Duncan. Então, como vocês podem ver, a ginástica rítmica ela já nasceu da ginástica tradicional e pelo mesmo idealizador, né, que é o Dalcroze. E aí a gente pode ver também que uma bailarina que ela foi de grande influência para a tradicional, que é a Isadora Duncan, e aí a gente pode ver que a ginástica rítmica ela nada mais é do que uma ginástica tradicional com a dança. E hoje a gente vai ver quais são os instrumentos utilizados, né, dentro dessa modalidade, quem pode participar, tudo direitinho. Vamos lá. Henrique Madeal foi responsável por incluir aparelhos como arco, bola e a massa na execução dos movimentos rítmicos corporais. Em 1961, a Federação Internacional de Ginástica incorporou esse tipo de ginástica às competições e instituiu a primeira comissão técnica da Federação Internacional de Ginástica. E aí a gente pode ver o início da ginástica rítmica do Brasil, né? A ginástica rítmica foi introduzida no Brasil pela professora e técnica húngara Ilona Pilker, né, através da criação da escola própria do movimento. Então a gente pode ver que quem foi que trouxe para o Brasil, né? Primeiramente foi a Ilona Pilker, né, que ela trouxe essa modalidade para o Brasil e tentou difundir, né, que hoje também é muito conhecida a ginástica rítmica. E tem muitas pessoas, principalmente meninas, que querem fazer, né, tem o interesse, né, tem gente que não conhece, mas quando passa a conhecer essa modalidade, gosta de aprender sobre ela e tentar se incluir, né? E aí a gente pode ver as características dos movimentos na ginástica rítmica. Quais são, né? A ginástica rítmica é fortemente influenciada pela linguagem artística, como teatro, dança e música, em um árduo trabalho de preparação física, criativa e afetiva, né? A técnica dos movimentos é realizada com a base em movimentos corporais, expressivos e ritmados ao som de uma música tema, para desenvoltura no tablado. Os elementos corporais são avaliados pelo equilíbrio do corpo, a flexibilidade e as rotações. Então a gente pode ver que dentro das principais características da ginástica, temos aí o ritmo, a elegância, né, porque ela é um movimento, ela é uma ginástica, ela é uma modalidade bem visual, né? Porque não adianta eles colocarem, as pessoas fazerem os movimentos corretamente, estarem no ritmo da música, se visualmente não está agradável aos olhos. Então a gente pode ver que dentro essa ginástica, ela está dentro da modalidade técnicos combinatórios, né? Então, além da técnica, a gente tem também a parte visual. E dentro disso, a gente tem técnicas que têm que ser executadas dentro da apresentação, tudo direitinho. E aí a gente vai ver um pouco mais agora sobre isso. Os elementos que envolvem a modalidade são os movimentos de mãos livres, sem utilização de aparelhos e a utilização dos 5 materiais oficiais, que são arco, bola, corda, massas e fita. Então, como a gente pode ver, tem esses aparelhos específicos e a gente vai falar sobre cada um deles para vocês entenderem melhor, né? Vamos lá. Antes disso, a gente vai ver primeiro as curiosidades. Tem 2 curiosidades bem interessantes que é legal vocês saberem. Por quê? Porque antigamente aconteciam coisas que hoje era bem impossível de acontecer, né? Então vamos lá, 2 curiosidades. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984,
As atletas de ginástica rítmica que mostrassem a alça do sutiã perdiam pontos. Logo depois, essa regra foi abolida. E no clube feminino, a ginástica rítmica, assim como o nado sincronizado, abriga somente mulheres desde a sua inclusão nos Jogos Olímpicos. Então a gente pode ver essas duas curiosidades, A primeira curiosidade foi que não podia se mostrar a alça do sutiã que já perdia pontos, que é uma coisa assim bem nada a ver, Então ela já foi abolida depois. E a outra coisa que é algo bem interessante é que ele compara o nado sincronizado, que somente mulheres, meninas, que podem fazer essa modalidade de ginástica rítmica. Apesar de que no Japão, em um outro local, que eu não estou me lembrando agora, eles fazem algumas competições locais que homens podem participar, mas oficialmente nos Jogos Olímpicos não se tem as categorias masculinas da ginástica rítmica. E a gente vai às regras agora. A área da apresentação é de 13 por 13 e cada ginasta faz sua apresentação com um dos 5 elementos, o arco, a bola, a corda, fita e massas. Nos Jogos Olímpicos, porém, são utilizados apenas 4 elementos. Então, como a gente pode ver, que além de ter, apesar de ter 5 elementos nos Jogos Olímpicos, pode-se escolher qual dos 5 você pode usar, No caso, você pode escolher entre 4 elementos. Outras regras. Nos Jogos Olímpicos, o torneio individual tem 2 fases, a classificatória e as finais. As atletas se apresentam com elemento e das 10 melhores voltam à final, quando se reapresentam dessa vez com todos os elementos. Na competição por equipes, cada grupo se apresenta com 5 bolas. Em seguida, são utilizadas as fitas e os arcos. As notas das 2 rotinas são somadas e os 8 melhores times passam para a final. Então a gente pode ver que tem as exigências de cada rotina, de cada apresentação. Em grupos, tem aquela apresentação que tem que ser só com bola, só com arcos ou fitas, e as individuais também têm essas opções, Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre a bola, que é um dos elementos, Ela é feita de borracha ou material sintético, deve ter peso mínimo de 400 gramas e diâmetro de 18 a 20 centímetros. E ela deve ser apresentada nos exercícios de flexibilidade e ondas. Então, assim, vamos combinar que agora eu vou falar um pouco dos elementos. Eu coloquei alguns GIFs, algumas imagens para vocês terem uma ideia de como é utilizado aquele elemento. E eu não tenho muito o que falar após eu mostrar para vocês. Então a gente vai falar sobre cada um e quando acabar a gente retorna e eu explico melhor para vocês. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho do arco. De madeira ou plástico, ele deve ter no mínimo 300 gramas e o diâmetro entre 80 e 90 centímetros. O arco é o aparelho utilizado na apresentação de saltos e pivôs, como por exemplo, A gente pode ver nessas imagens que tem uma que ela está fazendo o pivô e a outra já está incluindo alguns saltitos, Vamos lá para a fita agora. Ela possui empunhadura feita de material sintético ou de madeira, com um diâmetro máximo de 1 centímetro e comprimento de 50 a 60 centímetros. A fita de cetim tem 5 centímetros de largura e 6 metros de comprimento. E o elemento deve ter o peso mínimo de 35 gramas, E nós temos as massas. Quais são as massas? Elas também são feitas de material de madeira ou material sintético, medido entre 40 e 50 centímetros de comprimento e massa mínima de 150 gramas. As duas massas são utilizadas na execução de movimentos que envolvam o equilíbrio, Bem interessante. A outra que a gente pode falar, que é o último elemento, que é a corda. E a corda é utilizada para desenvolver predominantemente como exercício de salto. O material desse aparelho pode ser sisal ou sintético, com um comprimento compatível à altura da ginasta. Então a gente pode ver que
Dentro desses elementos, a gente pode pensar que são elementos fáceis de execução fácil, né? Quando a gente pega uma bola, uma fita, uma corda, a gente fala assim, a gente também consegue fazer isso, mas é um pouco mais complicado do que a gente pensa, né? Porque elas têm que executar movimentos específicos para avaliação. E além disso, às vezes ter que utilizar mais de um elemento ao mesmo tempo, então não é tão fácil quanto parece. Então a gente pode ver agora o nosso exercitando de casa. O que vai ser? Eu vou colocar um videozinho para vocês agora de um elemento que ele é muito utilizado dentro da ginástica rítmica quanto das outras atividades, que é o rolamento para frente. E aí ela estava explicando mais ou menos como é que vocês vão fazer, e aí eu vou dizer como é que vai ser a atividade para casa. Vamos lá! Olá, sou a professora Bianca. No Como Ver Ensina de hoje eu vou dar algumas dicas de como fazer um rolamento para frente de forma correta. O rolamento para frente deve começar com os pés apoiados no chão, as mãos apoiadas na frente, o queixo colado no peito. Eu vou flexionar os meus braços até encostar a nuca no chão. Depois, no meio do movimento, eu vou continuar com o corpo grupado até encostar o pé de novo no chão. Em casa, não se esqueçam de usar um colchão ou um tapete e de aplicar todas as dicas para não se machucar. Agora é a sua vez, faça seu vídeo e poste a hashtag Viver Ensina. Espero vocês na próxima aula. Um beijo! E aí, o que vocês vão fazer agora? No exercitando de casa de hoje, vocês vão rever o vídeo depois novamente e tentar executar esse vídeo em casa. Como que vai ser, né? Pega um colchão, como não tem tatame em casa, pega um colchão ou colchonete ou uma toalha, várias toalhas, e tenta executar esse movimento, né? Sempre com muito cuidado. Filma e manda para o seu professor, para a sua escola, ou então publica, marca, e aí vamos tentar se divertir um pouquinho e tentar fazer um dos movimentos que são utilizados na ginástica. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todo o nosso material, todo o nosso conteúdo. E até a próxima aula!